Marcelê, eu não tenho pêndulo. E agora, gente, vocês podem estar fabricando o próprio pêndulo de vocês. Se você tiver uma aliança e uma correntinha, tá? Pode ser utilizado. Por que a gente pede para ser uma aliança ou que seja, tá? Um pingente, se você for tirar a sua pulseirinha ou o seu cordão, é porque tem que dar uma sustentabilidade, um peso, tá? Porque se deixar somente, né, nesse percentual para vocês que estão iniciando, pode dar alguma interferência, tá? Eu utilizo dessa forma aqui, tá? Quando alguns pêndulos meus já foram quebrados, já se desfizeram aí no meio do caminho, e para não ficar sem e eu precisar daquele, naquela hora, né, fazer uma avaliação, eu já utilizei nesse formato. Só que são práticas, práticas e práticas. Para quem está iniciando agora, eu não sugiro. Então, basicamente vai ser assim, até você comprar o seu pêndulo. Mas também, qual o melhor pêndulo, gente? Olha, tá? Eu, Marcele, eu me dei muito bem, gente, com um pêndulo de cristal, mas tem pêndulo aí de madeira, tá? E você também que está iniciando, tenta ver se você fala, olha, eu prefiro um pêndulo de madeira, tá? Pela durabilidade, porque a gente sabe que cristal sempre quebra, né? Enfim. Mas ele tem que ter um chumbinho dentro, que é o apropriado, tá? Ele tem que ter um pesozinho, até mesmo para não ter as interferências, tá? Que a gente chama. Então, basicamente, é muito simples, tá? De você utilizar esse pêndulo aí como material agregador. Agora sim, gente, quando a gente fala de utilização, vocês sabem que sempre vai vir aqui nessa cordinha, algumas, né, são mais compridas, a minha ela vem num tamanho muito bacana, só que normalmente é assim que eu faço, tá? Eu coloco o pêndulo todo e aí eu vou, ó, verificando o meu ponto de equilíbrio melhor para poder fazer as análises. Olha, para mim, o ponto principal é esse aqui, ó. Tá, deixa eu ver, dá pra ver aqui, ó. O meu ponto principal é esse daqui. Vocês têm que avaliar o de vocês, tá certo? Agora, eu posso estar fazendo e deixar a cordinha pro lado de fora? Não, gente, não pode, tá? Tenta colocar a cordinha toda na mão aqui, ó. Fechou, por isso que eu falo, vai verificando, olha, vai descendo. Basicamente assim, ó, 180 graus, você pode estar fazendo. Tem gente que faz assim, né, as investigações, mas basicamente, ó, nosso campo aqui, ó, tem que vir nesse formato, tá? É assim que eu utilizo, gente, não tem muita, tá? Não tem tanta questão aqui para ser instruída. É aquilo que você adequar, principalmente quando a gente fala de pêndulo. Você vai olhar, você vai analisar qual faz sentido para você. Qual o pêndulo que mais tem uma capacidade de cumprir aquilo fielmente que você quer desenvolver no seu campo? Então, é como se esse pêndulo comunicasse basicamente com a gente. Eu brinco nesse formato. Então, gente, é muito simples, tá? E agora a gente vai fazer todo um conceito, agora um processo para você ativar esse pêndulo aqui no seu campo e para que a gente consiga estar com maestria, com louvor, identificar de uma forma mais coerente. Agora, olha que interessante. Com o uso do pêndulo, nós podemos avaliar qualquer instrução a qual desejamos. Essa semana mesmo eu fiz uma avaliação no meu campo alimentar para avaliar se aquilo, né, que eu estava ali ingerindo era bom ou negativo para a minha saúde. Então, gente, a gente pode fazer avaliações para alimentação, para campo energético, mental, espiritual, para objetos, para os nossos animais, né, os nossos pets. Então, assim, tudo você pode utilizar o pêndulo para fazer essas investigações. Agora, vamos lá. O pêndulo, ele tem esse teor de místico, ele pode adivinhar o nosso futuro? Não, gente, não é sobre isso. Quando nos vídeos anteriores eu falei muito sobre a concentração mental, é porque tudo descarrega nesse mecanismo. Então é como se a nossa mente ela entrasse nessas percepções e nós aderimos como um campo eletrotransmissor e esse nosso corpo aqui, tá? É como se a gente captasse dessas energias. A nossa base intelectual e mental, ela entra nessa concordância e através do pêndulo é passado neurotransmissores. Então, basicamente, o pêndulo ele só vai ter, tá, funcionalidade quando eu estou ali intencionando, quando eu me coloco nesses movimentos. Nós somos os interlocutores energéticos.
Então, a gente tem que estar, gente, muito bem qualificados. Eu sempre estou aqui instruindo as multiterapeutas. Olha, quando você não estiver bem, não vai lá, não faça os acessos, não vá fazer as avaliações, as investigações, porque pode interferir. Já pensou se você está muito tumultuada mentalmente, emocionalmente, vai lá tentar aplicar algo na vida de alguém, ou que seja na sua vida ou na sua família? Você concorda comigo que vai ter uma interferência? Com certeza vai ter. Então, quando a gente fala sobre os instrumentos, é basicamente isso. Então, quando eu olho aqui para esse pêndulo, olha só, ele está parado. Não tem nada aqui para ele captar. Não tem uma instrução aqui lógica. Agora, se eu olho para o pêndulo e digo, por gentileza, direita, 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 ele já está rodando. Parou? Não estou mexendo, tá? Esquerda, esquerda, ele está em sentido anti-horário. Esquerda. Porque eu já programei esse pêndulo. Ele foi programado. E vocês vão aprender a fazer essas programações. Então, a gente tem que sempre estar aqui, ó, conduzindo, trabalhando, conduzindo esse pêndulo de uma forma muito mais elaboral mentalmente do que qualquer outra segmentação. Por isso que eu bato na tecla e por isso que eu sempre estou aqui, gente, rejeitando terapeutas que levam essa segmentação aqui como oráculo. Para oráculo, existe oráculo, ora. O pêndulo e qualquer outro instrumento, como o do Orrod, ele não pode ser avaliado dessas formas que muitas terapeutas aí de TikTok estão fazendo. Não é assim que funciona. Porque a radiestesia, gente, é algo muito sério. É um estudo milenar. E a gente não pode pegar algo que já foi muito bem constituído e fazer de qualquer forma, né? Fazer de qualquer jeito. A gente tem que ter uma responsabilidade, uma ética. E eu sempre preguei isso daqui, tanto nos meus atendimentos, né? Muito direta. Várias mulheres já entraram em contato comigo. Ah, tem como você verificar aí a questão do meu marido? Não, gente, não tem como eu verificar nada da questão do teu marido, a não ser se for trabalhar uma harmonização, a não ser se for trabalhar toda uma abordagem de identificação para a gente trazer ali um elo familiar, entendendo? Agora, como é que eu vou verificar se o cabra está lá com a amante? Se o cabra. Tá entendendo, gente? Não tem lógica isso. Não tem lógica. Então, temos que ter, tá? Toda uma concentração, primeiramente aqui interna, pessoal. E outra coisa também, o rejeito. Qualquer situação que a pessoa quer fazer da vida, ela perguntar para o pêndulo. Não, gente, porque senão nós ficamos escravas. Para a gente fazer tratamentos terapêuticos, principalmente utilizando a radiestesia, que ela é investigativa, né? Vocês já aprenderam que a radiestesia ela vai identificar, nós trabalhamos toda uma abordagem minuciosa com a radiestesia. E com a radiônica nós vamos tratar, nós vamos harmonizar, né? Nós vamos levar ali a autocura, né? A gente coloca nesse formato. Então, percebe que um instrumento está interligado ao outro, só que a pessoa que está aqui direcionando esse instrumento, ela tem total responsabilidade sobre os atos a qual queremos, tanto para a nossa vida, porque vocês vão aprender que, primeiramente, todos os acessos você tem que fazer para você, para a tua casa, para o teu lar. Eu sempre instruo esse movimento. Marcelê, mas eu quero trabalhar, eu quero poder ter um rendimento bacana, eu quero atender outras pessoas. Sim, gente, mas são processos. Não tem como você fazer, né, todo um processo aqui, né, de um treinamento básico, mas vocês vão ver que está bem aprofundado, e já querer fazer atendimentos. Não é assim que funciona, né? A gente, para ser terapeuta, primeiro a gente se transforma, primeiro a gente se cura, primeiro a gente se blinda, primeiro são os nossos acessos. Quando eu estou bem, eu consigo, né, conduzir outras vidas. É assim que funciona. Então, para eu estar aqui hoje passando algo para vocês, é porque eu vim me capacitando. Isso não foi de um dia para o outro, isso aqui foram anos. E olha que eu já passei por tanta situação que hoje eu sei o motivo, o porquê que eu passei por tudo isso. Para eu estar aqui hoje e poder conduzir o maior número de vidas que sempre se apresentaram, que até hoje solicitam auxílio, né, para suas vidas. Então, gente, primeiro, seja aquela mulher, tá? Aquela multiterapeuta. O que é ser multiterapeuta? É você ser terapeuta de si. É você ser multiterapeuta da sua casa, do seu lar.
Aí sim a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo novos conceitos, para aí sim a gente poder agregar na vida de tantas pessoas que literalmente estão necessitando.